Paz do Senhor Jesus, eu venho aqui falar do Senhor para vocês, meditar um pouco na palavra do Senhor. É pouca coisa, mas se a gente acrescentar na nossa vida espiritual e acrescentar nos dias de hoje, no nosso dia a dia, eu tenho certeza que o Senhor vai mexer na nossa vida, vai mexer no nosso coração. E eu quero dizer para você que é muito bom quando a gente medita na palavra do Senhor, quando a gente busca exemplo na Bíblia, quando a gente busca saber mais de Deus, quando a gente busca a querer saber mais, ter mais intimidade com Deus, não só em oração, mas também na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor traz intimidade, né? Traz nós mais para perto de Deus também, né? E hoje de manhã eu estive meditando em Timóteo, né? Um jovem que foi disciplinado, que foi corrigido por Paulo, um jovem que tinha um pai grego, uma mãe judia, não tinha como seguir exemplo do pai nem da mãe, mas Paulo adverteu Timóteo, Paulo ensinou a Timóteo. E isso é um exemplo muito grande para nós, né? É tão bom quando a gente se baseia na Bíblia, nos jovens da Bíblia, né? Timóteo, Jeremias, Daniel, José. Existem muitos exemplos da Bíblia, né? Mas o principal de todos é Jesus, né? Seguir o exemplo de Jesus. Mas existem muitos exemplos na Bíblia que adverte a mocidade, diverte os adolescentes, diverte a igreja, né? E hoje eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo nessa manhã, né? O que eu devo fazer para mudar um pouco de conduta? O que eu devo fazer para mudar um pouco essa minha rotina, né? E uma das advertências de Paulo era ter cuidado conosco mesmo. Cuidado conosco. O que é ter cuidado conosco, né? É cuidar da nossa vida espiritual. Isso aí é o quê? Não é obrigação do líder cuidar da minha vida espiritual, não é obrigação do meu pastor cuidar da minha vida espiritual. É obrigação deles de me ensinar, mas não de cuidar da minha vida espiritual. A minha vida espiritual, quem tem que cuidar sou eu. É você que tem que cuidar da sua vida espiritual, né? E para isso, Paulo advertiu Timóteo. E nós devemos sim se colocar na presença de Deus, se colocar na vontade do Senhor, né? E eu quero ler com você Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tá? Vou ler para você entender um pouquinho o que eu tô falando. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar hoje no meu dia a dia? Principalmente nesse tempo que estamos vivendo, tecnologia, internet, Netflix, qual é o cuidado, né, que eu tenho que tomar na minha vida, né? Tudo que não agrada a Deus é um dos maiores cuidados que eu tenho que cuidar. O que não agrada a Deus. Eu sei, se eu estou em Cristo, se eu estou buscando a presença de Deus, se eu estou orando, se eu estou lendo Bíblia, eu sei o que agrada e o que não agrada a Deus. Não tem esse negócio, eu não sei se agrada a Deus ou não, por isso que eu fiz, não. A Bíblia está aqui para divertir, isso aqui é uma bússola, né? Nos ensina o que devemos fazer, o que a gente não deve fazer. E o próprio Espírito Santo, quando a gente está buscando, vai advertir a gente mesma que a gente está fazendo coisa errada, né? E o que eu posso evitar para que eu possa cuidar mais de mim mesma, da minha vida espiritual? O quê? Né? Primeiramente, as amizades. Quais as tuas amizades? Você já parou para pensar que se essa amizade que você tem é de Deus? A amizade tá te levando para frente, tá te fazendo evoluir para cima, fazendo você evoluir na palavra do Senhor, na presença de Deus, porque tudo que te afasta de Deus não te evolui, né? Tudo que te afasta de Deus não faz bem para você, na sua vida espiritual, né? Todas as escolhas que a gente fizer hoje vai resultar no amanhã, então a gente tem que pensar nisso, né? Se ali tem uma roda de escarnecedores, se ali tem uma roda de amigos que estão fazendo coisas que não agradam a Deus, eu não posso estar ali, porque eu quero agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu não posso agradar o inimigo, eu tenho que agradar a Deus. Então, eu não vou estar ali, né? Esse é um dos exemplos que a gente pode tomar pra gente, né? Será que o lugar onde eu tô indo, na festa que eu tô indo, mesmo que eu não vá beber, que eu não vá dançar, né? Será que isso tá agradando a Deus? Será que Deus tá ali comigo, né? Aí a gente fica pensando, será que isso... Ninguém pensa assim. A gente pensa, pode até pensar se agrada a Deus ou não, mas a gente não pensa assim, será que isso vai me afastar de Deus? Né? Mesmo tem coisas que não é pecado, mas tem coisas que não agradam a Deus, né? Tem coisas que Deus quer que a gente mude. E eu quero ler para você, eu já li para vocês 4:16, mas eu quero trazer outro exemplo, né, de Timóteo.
de nós sermos exemplo na vida de alguém, né? Será que você é exemplo na vida de alguém? Não sei se você sabe, mas a gente é rodeado de testemunhas, de pessoas que nos vê. Tem outras pessoas que te vê como uma influência e outras que te vê para te julgar, como julgamento, né? Será que nós como cristãos estamos sendo exemplo ali fora, dentro da igreja, no nosso trabalho, no serviço, na faculdade, onde quer que a gente esteja? Será que podem olhar para nós e dizer, você é um exemplo? Eu vou ler para você 1 Timóteo 4:12 para você entender, tá bom? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O que é que está divertindo a gente a ser? Ser puro, né? Nós temos que se guardar, a gente tem que se cuidar, né? O que vem junto com do cuidado também vem como exemplo, né? A gente tem que ser um exemplo para alguém. Alguém tem que olhar para mim e dizer, olha, aquela é uma moça de Deus. Olha, aquele jovem estava lá na igreja orando. Olha, aquele jovem, oh, nossa, é um moço de bom testemunho, né? Nós que estamos dentro da igreja, a gente tem que servir como exemplo não só lá dentro, mas como lá fora, principalmente lá fora, né? Porque as pessoas olham pra gente e tem que ver Cristo na nossa vida, né? Se eles não ver Cristo na nossa vida, o que a gente está fazendo dentro da igreja? Qual é o exemplo que a gente está dando, né? Então a gente tem que servir de mudança para alguém, né? Para alguém mudar de vida. Paulo serviu de exemplo para Timóteo. Então nós temos que servir de exemplo para outras pessoas, né? A gente, Deus não depende da gente, mas Ele conta com a gente. Guarda bem isso, Deus não depende de mim e de você, mas Ele conta conosco. Então nós temos que ser exemplo, nós temos que ser a diferença no meio da multidão, no meio deste mundo, no meio da igreja. A mocidade não é o do amanhã, a mocidade é o de hoje. Muita gente diz, a mocidade é a geração de amanhã. Não, nós somos a geração de agora. É agora que o Senhor conta com a gente, é agora que o Senhor quer nos usar. Porque tudo que a gente fizer hoje vai retuar lá amanhã. Nossa, se eu fizer coisas boas, se eu buscar a presença de Deus, eu sei que no dia de amanhã eu vou ter resultados bons. Se eu souber fazer minhas escolhas nos dias de hoje, meu casamento, minha faculdade, seja o que for a área, espiritual, financeira, material, não importa. Se eu souber escolher o certo, se for pela direção de Deus, lá na frente, eu sei que eu vou ter bons frutos eu sei que eu vou colher coisas boas. Então é isso que Deus quer de nós, que sejamos exemplos, né? E não só isso, e o terceiro, e eu encerro aqui com você, essa chatinha, né? Renúncia. Eu acho que entre os três, ter cuidado, ser exemplo, eu acho que renúncia hoje está mais difícil para nós, da mocidade, né? Renunciar. O que é renúncia, né? Mateus 26, vou ler para vocês, Mateus 26. Mateus 26. Só um momento, gente. Parte B. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando Jesus renunciou sua vida por amor a mim, por amor a você, ele estava se entregando totalmente, renunciando à sua vontade, fazendo a vontade do Pai, né? E a gente não para pensar isso. Poxa, Jesus que é santo, puro, que não tinha nada a ver com essa história. Jesus não fez nada de errado, Jesus não pecou, Jesus só fez o bem, curou, salvou, libertou, expulsou demônios e foi crucificado. Ele renunciou para que a gente pudesse hoje ter uma vida diante de Deus, pudesse ter a salvação, receber o trono, poder chegar diante do trono do Senhor. Se não fosse Jesus, o que seria de nós hoje em dia, né? Hoje, né? A gente não seria nada, né? E o que nós devemos renunciar? Stephanie, o que eu posso renunciar? Será que eu não posso renunciar à minha Netflix um dia talvez ler a palavra do Senhor? Vou deixar hoje a Netflix pro lado, vou ler um pouquinho a palavra. Poxa, eu tinha marcado um aniversário para ir, mas hoje tem o ensaio da mocidade, então eu vou renunciar àquele aniversário, eu vou para o ensaio da mocidade. Existe renúncia, nós temos que renunciar, né? Deixar um dia
talvez de passeio no domingo, tá no culto, né? Na escola bíblica dominical, vamos renunciar um pouco esse sono, né? Essa preguiça, vamos um pouco para a escola bíblica dominical. Isso é renunciar, é você deixar um pouco, deixar o que você gosta de fazer para fazer uma vontade de Deus, é renunciar, né? Jesus fez a maior renúncia que pôde fazer por nós foi Deus. Então, o que a gente não poderia fazer um pouco de coisa por Jesus, né? Renunciar uma coisa para Deus. Às vezes a gente tá em casa, eu sou uma pessoa assim, eu também sou assim, gente, eu sou falha, eu sou pecadora, eu tenho muito para mudar, tenho muito que Deus moldar aqui ainda, né? Mas eu senti no coração de vir trazer essa palavra para você. Eu espero que o Senhor toque no seu coração e faça brotar dentro de você uma vontade, um desejo de ler a Bíblia, um desejo de orar, de louvar o Senhor, porque nós temos que ter esse momento dentro da nossa vida, sabe? Não só lá na igreja, hoje é dia de domingo, eu vou pro culto, não. Não. Deus é muito mais do que isso, né? Eu não digo ministério, eu não digo... Deus é muito mais do que isso. Deus merece muito mais do que um domingo na igreja, né? Acho que Deus merece muito mais de nós, não acha? Eu acho que Deus merece mais renúncia, acho que Deus merece mais ser adorado, exaltado, né? Meus dias no culto, tudo isso conta, né? Deus se agrada quando vê que um jovem, terça-feira, tá lá na igreja ouvindo o culto de doutrina. Não estamos lá para agradar o pastor, o fulano, o ciclano. Estamos lá para agradar a Deus, né? Nosso momento devocional com Deus, nós temos que ter isso dentro da nossa vida. A gente tem que ter um padrão, a gente tem que ter aquela rotina. Todo dia, olha, eu não estou trabalhando, mas eu vou tirar 2 horas, pelo menos, 1 hora para orar, 1 hora para ler a Bíblia, para poder louvar um hino da harpa, fazer alguma coisa para Deus. A gente tem que tirar um momento para Deus. Gente, é 24 horas que Deus dá de presente pra gente. Vida é um presente, é um dom de Deus a vida, né? E a gente não pode tirar 2 ou 1 hora para agradar a Deus. Isso a gente tem que renunciar a algumas coisas sim, né? Então, assim, irmãos, eu quero agradecer você que ficou até o final assistindo esse vídeo, né? Eu espero que tenha tocado no seu coração. Estamos aqui no mesmo propósito, que é servir a Deus, de adorar a Deus, engrandecer o Senhor Jesus, né? E eu espero que o Senhor traga sobre tua vida um avivamento, um despertar, porque é isso que nós precisamos, um avivamento, um despertar de Deus na nossa vida. Vamos nos colocar mais na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.